A editora de arte ela tem particularidades que uma editora comum não tem. Ela mistura a literatura com a arte, porque todo livro de arte tem que ter um bom texto, um bom ensaio, porque senão não faz sentido, vira um álbum de figurinha. É um novo mercado, uma nova forma de fazer livro, gráficas diferentes. Muita gente pensa que entregar o seu livro para um designer resolve o problema. O melhor que seja o designer não resolve. O livro de arte, para ser bem feito, ele precisa ter um bom editor, um bom designer e um bom artista. Um livro é fundamental para o artista e para o autor. O livro muda a vida das pessoas. A Barléu realmente é uma paixão antiga minha, uma vontade muito grande desde garoto de ter uma editora de arte. Eu sou da Francisco Alves, né? Eu adoro a Francisco Alves, adoro editar literatura, mas eu sempre fui apaixonado por fotografia e por arte, e eu achava que tinha mercado no Brasil para uma editora de arte, uma editora exclusivamente voltada para a arte. E eu fundei a Barléu em 2002. Pouco antes eu tinha conhecido o Charles Kozak, em 98. Eu estava editando um livro de arte, que é a Imagem do Som, do Caetano Veloso. Eu imprimi esse livro em Prado, e lá eu conheci a irmã do Charles e depois o Charles Kozak, que foram grandes editores. A Kozak era uma editora de primeiríssima qualidade. Então ficamos a Barléu e a Kozak durante um bom tempo, e hoje eu acho que só tem a Barléu. Essa é uma profissão muito difícil. Sinceramente, não recomendo para ninguém, porque você tem que ter muito amor ao livro, mas muito amor ao livro mesmo. Eu vejo a profissão do editor, especialmente o editor de arte, como um maestro. O maestro não toca piano, não toca violino, pode até tocar, mas não é um virtuoso. Ele não toca instrumento nenhum, mas ele tem o som da orquestra na cabeça dele. É ele que faz a orquestra criar aquele som que está na cabeça dele. E isso é mais ou menos o que nós fazemos, o que eu faço. Eu vejo o livro pronto. Às vezes, quando você começa a meter a mão no livro, ele toma outras feições, ele fica até melhor do que você imaginava. Mas eu, quando começo a fazer um livro, eu vejo um livro pronto, e uma das sensibilidades que o editor tem que ter é escolher a equipe. Não é todo designer que vai bem para tudo. Você tem que coordenar essa equipe, tem que ter alguém que te ajude também a coordenar essa equipe, porque está cada um no lugar, e é muito importante que tenha uma comunicação fluindo entre o designer, o fotógrafo, o artista, o autor, todo mundo, a editora, sobretudo. E aí, com isso, você consegue fazer o livro acontecer. Chega uma hora que você vai trabalhando, 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 e aí você começa a ver o livro acontecer, se formar, né? Um livro de arte, às vezes, chega a ter 40 versões, e da versão 1 para a versão 40 muda muita coisa, às vezes, e o livro vai tomando forma. Ele já existia lá, a gente é que vai ajudando ele a se revelar. O que entra no livro é sempre uma conversa que eu tenho com o autor do texto. Eu tenho a minha visão, o autor tem a dele, o designer tem a dele, e quando os três se acertam, é que o livro acontece. O que me interessa é o livro, até porque eu sou editor de uma editora que tem 168 anos de idade.
e eu acho que o livro é para sempre. Daqui a 100 anos, alguém tiver que estudar esse período da arte ou outros períodos da arte, vão acabar consultando os livros da Barléu. E isso me dá muita alegria, como hoje eu vejo pessoas me perguntando de edições que a Francisco Alves fez há 100 anos atrás. Outro dia uma senhora me ligou procurando o livro Coração do Edmond Damisch, que deve estar esgotado há uns 90 anos. Não, se a arte não for boa, não entra no livro. O Gilberto Chateaubriand, que era um príncipe com uma coleção de... E o Bebeto Chateaubriand, obviamente, uma coleção de 9.000 obras de arte, 3.000 artistas. Nunca falou, olha, coloca fulano, coloca ciclano. No segundo volume, ele sentiu falta de 3 artistas que são amigos deles. Ele falou, que pena aquele jeito dele, um gentleman. Que pena que não tem fulano. A memória do cara era espetacular. Ele viu o livro todo, quase 300 páginas, isso com o livro fechado. E tinha imagens até feitas pelo próprio Rômulo. Então, eu fiz um malabarismo e incluí os 3 artistas que ele me pediu como colecionador, o que eu acho justo, mas nunca quis indicar, indicar esse ou aquele, nem o Bebeto Chateaubriand, quando eu fiz os livros do Man. Faz, é seu. Se eu estiver fazendo um livro de um período e tiver um artista que foi muito representativo naquele período e hoje não é mais, ninguém conhece, aí eu ponho. Aí sim, o público para as artes é muito grande, carente de novos livros, de projetos, de exposições, e vem crescendo. O mercado de arte no Brasil é um mercado de 500 milhões de dólares. É muito pouco o tamanho do PIB brasileiro, se você comparar o PIB, tamanho do mercado de arte em outros países. Ou seja, tem uma perspectiva enorme de crescimento. O livro de arte ele custa caro mesmo, é difícil uma conta fechar, porque se você fizer um livro de um artista e esse livro te custar R$300.000 para você fazer, que é um valor razoável, e você for vender esse livro a R$150, com desconto da livraria, você vai ter um faturamento de R$150.000. E os R$150 é um preço caro, né? Porque você teria uma venda de R$300.000, a livraria e os distribuidores ficam, em média, com 50%, e então a conta não fecha. Essa é uma profissão que você, para gastar dinheiro, é fácil pra caramba. Eu, com o passar dos anos, fui mudando minha forma de atuar, prestando mais atenção nas contas. Aí também o artista inventa, o designer inventa coisas que não surtem tanto efeito e que vão aumentando o preço do livro. Então, como dizia o Lehman, cortar custo é como cortar unha, você tem que estar cortando todo dia. E a editora não pode ser diferente, pelo contrário, essa é uma atividade que você tem que procurar cortar custos. Se a sua editora cresce, né, ela deixa de ser uma editora, digamos, comparando com a indústria da moda, ela deixa de ser uma editora de alta costura e passa a ser uma editora de prêt-à-porter, que é tudo que eu não quero. Os nossos livros são extremamente bem feitos, levam tempo, não fazem economias toscas. Todos os nossos profissionais são da melhor qualidade, o autor dos textos, o designer,
revisores, o fotógrafo, as gráficas, o papel, é sempre da melhor qualidade. Então, essa questão de crescer, mas toda editora pode ter esse privilégio, pode vir a ter esse privilégio de um dia crescer e ter que tomar essa decisão. Eu já tomei a minha, eu quero continuar sendo uma editora de alta costura. O mercado está mudando muito rapidamente, todo mundo vai ter que vender na internet. Eu continuo dando toda a força que eu puder às livrarias. Uma livraria é um templo de cultura, de saber, e é preciso conviver com aqueles livros, é preciso tocar os livros, sentir os livros, ver as capas. Não é você ficar comprando e lendo no Kindle. Tem nada contra, mas não é o livro que a gente ama. O livro vai sofrer ainda muitas transformações e acho que é inevitável que o livro digital cresça, embora no Brasil não tenha crescido como se esperava. No caso específico do livro de arte, o livro de arte é um objeto. É um objeto de arte. Um livro de arte vai sempre ocupar um espaço na casa das pessoas. O livro dá esse calor a uma casa. O livro dá essa qualidade da vivência intelectual, cultural, né? Você vê a sua estante, o que você já leu. No meu caso, o que você já leu, o que já editou, não é? Eu já editei mais de 1000 livros, sem contar reedições, essas coisas todas. O livro, o objeto, o cheiro da tinta sobre o papel. Quando vem aquele livro da gráfica que eu abro, sinto aquele cheiro, é um afrodisíaco. O livro de artista que eu fiz foi da Beatriz Milhares. E foi um sucesso. Eu acho que nenhum outro livro de arte no Brasil teve a repercussão e teve as vendagens e tudo mais que a Beatriz teve. Então, eu quero aproveitar e deixar aqui de público um agradecimento à Beatriz. Isso foi em 2005 que nós começamos a fazer esse projeto. Agradecimento por ela ter confiado em mim, na Barléu. E foi um livro lindo, um livro que marcou a história da Barléu, porque a partir dali, esse livro nós fizemos com a Rara Dias, que é uma super designer, e pensando nesse livro, eu marquei um tipo de livro para Barléu no formato 26 por 27, capa dura, com o texto em inglês par e passo, exceto na Beatriz, porque ela teve uma edição só em inglês e que vendeu bem também só em inglês. Depois da Beatriz, eu editei vários livros de artistas, vou começar pelos artistas. Editei 3 livros do José Bechara, que é um amigo e irmão. Editei a Frida Baranek, que também é uma amiga e irmã. Aí editei o Paulo Pasta, que me deu muito orgulho, porque Paulo Pasta é um grande colorista e era um livro que trazia desafios enormes e ficou lindo. Mesma coisa com Jorge Guéni, que é um outro grande colorista e que também foi muito difícil fazer, mas nós encontramos uma excelente solução. Renata Tassinari, Emanuel Nassar também, que foi um livro deslumbrante, Cristina Salgado, Cristina Canali, que é outro livro lindo que nós fizemos. E agora vou lançar a Leonora Weissman, que é uma extraordinária artista, que me dá muita alegria, uma artista de 40 anos, que a partir desse livro eu acredito que vai se tornar muito conhecida. Ela já é em Belo Horizonte, no meio das artes, mas ela vai se tornar muito conhecida do grande público, que vai absolutamente se apaixonar pela Leonora. Estou fazendo o livro do Raul Mourão, com o texto do Eucanaan Ferraz.
A continuação, eu editei o Arte no Brasil no século XIX, depois Arte no Brasil, anos 20 a 40. Estou fazendo a continuação agora os anos 50. Eu tenho muitos projetos. Eu procuro não desenvolver muitos projetos, porque eu sempre acabo levando todos eles até o final. Eu sempre acabo editando os livros que são o meu sonho, o meu projeto, a minha paixão. Agora mesmo estou editando o livro da Leonora Weissmann, que eu já mencionei, que nós estamos fazendo há 5 anos, sem Lei Rouanet, com todas as dificuldades, com o apoio da Carpa, meus amigos, da Galeria AM, texto do Aguinaldo Faria, design do Marcelo Drummond, tudo da melhor qualidade, impresso na Pancron. Os projetos que eu quero fazer ainda, se Deus quiser, farei. A fotografia no Brasil, com o professor César Bartolomeu, né, que vai falar da fotografia desde Hercule Florence até agora Rosângela Renault, Rochelle Costa e tudo mais. É um livro abrangente, vai ser um livro grande e é um livro que não tem no mercado. É uma coisa impressionante. Às vezes, o mercado brasileiro é muito carente. Às vezes você fala, puxa, eu editei um livro sobre o século XIX, assim. Não tem isso. Você tem muitas teses sobre o século XIX, livros de texto, mas livros com reproduções feitas pelo Rômulo Fialdini, com o design do Rico Lins. Você não tem isso no mercado. O livro que eu queria ter feito e não fiz é o livro do Antônio Dias. É um livro lindo, 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 feito pela filha dele, a Rara, que é uma grande designer. E o Antônio, para mim, é o maior artista brasileiro da segunda metade do século XX. É um artista que transitou dos anos 60, 70, 80, 90, 2000, e transitou por todas essas décadas se reinventando de uma maneira extraordinária. Eu sou fã dele. E foi uma pena que não foi uma editora, foi uma produtora. Então, o livro acabou que não teve uma vida comercial. Você não encontrava ele em muitas livrarias e tal. Por força da Lei Rouanet, o livro até custava barato, custava R$100. É lindo. Esse livro é um espetáculo. O Antônio é um craque, a Rara é uma craque. Esse é um livro que eu gostaria de ter feito. O alcance do livro vai muito mais do que simplesmente você fazer um livro, deixar lá na produtora e mandar para meia dúzia de pessoas. É importante você ter o seu livro vendendo em livrarias, estar nas bibliotecas. Se você consultar o livro XYZ, está lá, entra na página da Travessa, está lá o livro. Mesmo que ele tenha esgotado, mas você já sabe que esse livro existe. Aí você vai na estante virtual e procura o seu livro. A pessoa está fazendo uma tese de doutorado, como você está, sobre a arte brasileira, sobre a arte brasileira contemporânea, modernista, sobre a Casa 7, sobre a geração 80, sobre o Ivan Serpa e o grupo dele, Frente, né? E tudo isso. Então, sem livro, como é que a pessoa pode estudar? Ou então vai passar a vida frequentando o museu, até porque essas obras todas não estão expostas constantemente, né? Elas são expostas eventualmente. Poucas estão em exposição permanente. Então, se você é um aluno e você quer estudar um período desse da arte, você não vai encontrar onde ver. Comprem livros. A obra está em uma coleção, não dá ao colecionador o direito autoral sobre aquela obra. Se ela não estiver em domínio público, você tem que ter uma autorização
do artista ou dos herdeiros. Os colecionadores, por sua vez, é uma coisa muito curiosa, a maioria deles cede obras para exposições. Se você for fazer uma exposição importante de alguma artista já falecida, mas eles não têm, muitos não têm interesse em fazer livros, né? Eu não sei, até porque o livro é uma maneira de você dar um, uma participação à sociedade dentro da sua coleção, né? Acesso para quem estuda, para quem ama as artes. Então, esta é uma oportunidade que você dá de acesso ao público para que ele possa usufruir também daquela obra de arte, que não é um bem público, é um bem privado, mas cujo patrimônio imaterial é do povo brasileiro. Essa é uma questão. Você tem uma obra de arte, a obra de arte é sua, não é? Mas aquele artista pertence ao público brasileiro, ao povo brasileiro. Um grupo de amigos, todos intelectuais, que se reúnem todo sábado na Travessa. São cineastas, poetas, professores universitários, tem um editor, escritores. E um dia eu cheguei e falei, eu queria fazer uma enquete aqui. Tem jornalistas também. Eu vou dizer alguns nomes e eu gostaria que vocês dissessem os que vocês conhecem. Ubibava, Lothar Charroux, Hércules Barsotti, Judite Lawande, Antônio Maluf, Valdemar Cordeiro. Ninguém conhecia nenhum deles. Luiz Sassilotto, nunca ouviu falar. Eu estou falando de artistas dos anos 50, dos anos 60, que nenhum deles tinha ouvido falar. Eu saí de lá muito impressionado e entendendo que essa é a minha missão, essa é a missão da Baléu, mostrar a arte brasileira aos brasileiros. Quando a bibliografia brasileira não tiver mais essas brechas descomunais, aí eu posso começar a pensar em editar autores estrangeiros. A pandemia mudou o mundo mais do que a gente imagina, porque nós ainda estamos vivendo os processos, esse processo de mudança. Eu realmente dei muita sorte, Deus me abençoou, porque eu estava bem antes da pandemia, então eu pude passar com uma certa tranquilidade, fazendo livros. Mas eu fico muito triste com essa pandemia, a quantidade de livrarias que fecharam, de editoras que fecharam, uma coisa muito grande, muito triste isso. O Brasil é um país extraordinário. Eu estou apostando muito, muito que nós vamos virar isso. Nós precisamos de um presidente que respeite a cultura, nós precisamos de um presidente que apoie a cultura. Não existiriam livros de arte no Brasil sem Lei Rouanet. 80% dos livros que foram feitos não teriam sido feitos. Se você não tem livros, como é que você vai conhecer a obra dos artistas? Eu estou falando que o Antônio Dias foi o segundo, o maior artista brasileiro na segunda metade do século XX. Como é que você vai saber isso se não tem um livro para você ir lá ver as obras dele? Essa burrice extraordinária que essas pessoas ficam repetindo ad nauseam. Lei Rouanet é mamata de artista. Que mané mamata de artista, amigo? A Lei Rouanet é fundamental para o Brasil. E eu espero que agora, no próximo governo, que nós voltemos a ter um papel de um certo reconhecimento, não precisa nem de destaque, mas de um certo reconhecimento. Um país sem cultura e arte é um acampamento, não é um país, não é uma nação.